TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Vamos lá ver. Foi uma luta trazer esta palestra hoje, mas já deu certo, como costumam dizer. Então, nós hoje vamos falar sobre o nosso querido Chico, uma vez que no passada quarta-feira fez 115 anos da celebração do nascimento dele. Vamos trazer um pouquinho sobre como foi a sua vida. Obrigada. Como foi a sua vida. É para isto não desligar no meio da palestra, né? Como as coisas estão, é melhor prevenir do que remediar. Um pouquinho da sua vida. Vamos trazer aqui alguns ensinamentos que ele nos deixou. E vamos ver mais algumas coisinhas. E vamos começar com uma mensagem da mulher de Carlos Bacelli, Márcia Bacelli, que era uma das imensas pessoas que conviveu com Chico, e que ela nos diz assim: um homem. Conheci um homem dócil como uma criança e sábio como um filósofo. Trazia no olhar a humildade dos justos e na palavra a brandura de um mestre. Caminhava com firmeza entre os tristes e desamparados e, ao mesmo tempo, entre os fortes e os poderosos. Falava em Jesus e chorava, exaltando os princípios espíritas com verdadeira convicção. Tinha um espírito protetor que o amparava, aconselhando trabalho e muita disciplina. Escreveu inúmeros livros, em prosa e verso, em forma de narrativas e ensinamentos diversos. Ofertava aos outros tudo o que tinha, dinheiro e presentes que ganhava. Vivia em extrema pobreza e simplicidade. Amava os seus cachorros e gatos e conversava com eles. Apreciava a música clássica, ouvindo-a sempre, enquanto escrevia sem pausa. Gostava de uma boa conversa e vivia rodeado de gente. Escutava com paciência aqueles que vinham pedir-lhe orientação e coragem. Perdoava a quem o criticava e orava pelos que o perseguiam. Era brando e pacífico de coração. Consolava mães e pais desesperados ante a morte dos filhos, através de cartas familiares reveladoras e gratificantes. Oferecia rosas e flores perfumadas aos seus amigos. Magnetizava as águas que serviam de medicamento aos doentes e desencanados. Sentia a falta da sua mãezinha, que desencarnou muito cedo, quando ele ainda era apenas uma criança. Sofreu muito, mas lutou tenazmente para vencer as dificuldades do caminho estreito. Vestiu o manto da virtude, da caridade e do amor. Partiu da terra para a bem-aventurança espiritual, deixando a certeza de que o seu exemplo de amor ficará gravado nos nossos corações por toda a eternidade. O seu nome, Chico Xavier. Eu achei isto resume perfeitamente aquilo que Chico era e achei que devia trazer como início desta nossa conversa que vamos ter hoje. Então vamos fazer um pequeno resumo da vida de Chico. Existem variedíssimos livros que falam dele. E eu fui a este, Chico de Francisco, de Linda Silveira. E ele faz um pequeno resumo, que diz assim: uma infância sofrida. Ele nasceu em 2 de abril de 1910, doente dos pulmões aos 12 anos e aos 40, gravemente doente de um olho desde 1931, 5 cirurgias de alto risco, 2 infartos, 60 anos de trabalho pela madrugada fora, na altura era 284 livros, agora já são muito mais, psicografados nas horas em que podia estar a descansar, perseguido, caluniado, ironizado, traído, nada fez com que desistisse da sua tarefa. Mais de 10 milhões de exemplares foram vendidos sem nunca haver recebido um centavo dos direitos autorais. Sofreu todo o tipo de privações. É preciso ver sofrido muito para desfrutar daquela paz que desfruta e que desfrutava naquela altura.
Porquê que eu trouxe isto? Porque a vida dele, este é um pequeno resumo do maior exemplo que ele que ele trouxe para nós e que nós podemos aproveitar, que é, ele fez um trabalho extraordinário. E ele não precisou de ser rico, ele não precisou de estar bem de saúde, ele não precisou de ter todas as condições ideais para fazer um trabalho de grande valor como ele fez. E muitas vezes nós não nos dispomos a trabalhar à espera das condições ideais. Elas não vão acontecer. Neste momento nós não vamos ter as condições ideais. O que nós vamos ter é o amparo da espiritualidade maior, tal como ele teve para, perante as dificuldades, nós conseguirmos trabalhar perseverante na seara de Jesus. Essa é a grande diferença. E ele mostrou-nos exatamente isso. Porque ele não deixou de ter o seu sofrimento, e era muito. Ele não deixou de ter os seus problemas de saúde, que eram tremendos. Ele não deixou de ser caluniado, ele não deixou de ser perseguido, ele não deixou de sofrer a maledicência, mas ele permaneceu firme, porque o compromisso dele era com Jesus. A situação era entre ele e Deus. E é esse exemplo que nós devemos levar. Nós não precisamos dar muito, nós precisamos dar o nosso tempo com todo o nosso amor. Se for pouco, que seja. Se for muito, maravilhoso. Mas o importante, o que realmente dá valor àquilo que nós entregamos, é a maneira como nós fazemos. É o amor que nós depositamos. E vamos começar pelo início. Com o primeiro contato que ele teve com a doutrina espírita. Porque não foi o Chico que iniciou as coisas no Brasil. O Chico entrou em contacto com a doutrina espírita porque ele tinha uma irmã que sofria de grande obsessão, que foi ajudada e ele foi acompanhar a irmã. Mas vamos ver um pouquinho mais. A casa fez, quando completou 100 anos de nascimento de Chico, este livro que temos aí, Chico Xavier, Páginas de uma Vida, uma homenagem, e que diz assim: A vida do missionário. Em 8 de julho de 1927, na casa do casal espírita José Hermínio e Carmen Pena Perácio, psicografa a primeira mensagem constituída por 17 páginas e assinada por um mensageiro que se declarava um amigo espiritual. Para quem não sabe, esta casa que estamos aqui hoje, ela foi iniciada com a ajuda da mediunidade de Chico Xavier. Porquê? Porque Batuíra, o nosso mentor, através da mediunidade de Chico Xavier, falou com os nossos fundadores e disse que era tempo de voltar às raízes. Eles eram imigrantes portugueses no Brasil, já estavam lá estabelecidos, não tinham intenção nenhuma de voltar, quando através de Chico Batuíra falou desta necessidade. E eles tiveram duas opções. Ou eles aceitavam, largavam tudo e vinham, ou eles fingiam que não era com eles e não estaríamos cá neste momento hoje. Eles tiveram a capacidade e a coragem de deixar tudo o que eles amavam para trás, porque eles amavam o Brasil, vender tudo o que tinham, pegar na família, na trouxa e vir para Portugal novamente. Tal era a confiança que depositavam não só na espiritualidade, mas na mediunidade de Chico Xavier. E é engraçado, que não é engraçado porque não tem coincidência nenhuma, ele recebeu a primeira mensagem mediúnica 70 anos antes desta casa ter sido fundada. Esta casa foi fundada no dia 8 de julho de 1997. Portanto, a ligação é muito grande que nós temos, tanto com Chico e com todos os envolvidos, que já vamos ver mais à frente. Indo neste livro, o Evangelho de Chico Xavier, ele conta-nos que depois ele psicografou essa mensagem e 2 dias depois de ter recebido a primeira mensagem, quando eu fazia as orações da noite, vi o meu quarto pobre iluminar-se de repente. Vi então perto de mim uma senhora de admirável presença, que irradiava a luz que se espraiava pelo quarto. Ele tentou levantar, em sinal de respeito,
mas as pernas não aguentaram e ele voltou a ajoelhar-se. Este está repetido, desculpa. Francisco, disse-me pausadamente, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres nossos irmãos. Você não se lembra agora de mim, no entanto, eu sou Isabel de Aragão. Você irá auxiliar-nos a repartir pães aos necessitados. Clamei com pesar, Senhora, ele na altura não sabia quem era Isabel de Aragão. Senhora, quase sempre não tenho pão para mim. Como poderei repartir pão com os outros? A dama sorriu e esclareceu-me. Chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares. E trabalhando por Jesus não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir. Mas vamos providenciar para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Depois ela foi. Ele não sabia que era Isabel de Aragão e durante 2 semanas ele orou para pedir a Jesus alguma informação. E o que é que aconteceu? 2 semanas depois, ele estava nas suas orações da noite e apareceu um senhor vestido como se fosse um frade. Muito obrigada. Ele saudou com muito respeito e depois esse senhor disse-lhe: Irmão Francisco, foi no século XIV um dos confessores da Rainha Santa Dona Isabel de Aragão, que foi esposa do rei Dom Dinis. Ela desenvolveu elevadas iniciativas de beneficência e instrução nos 2 reinos que formam a península, conhecida na Europa, e voltou ao mundo espiritual a 4 de julho de 1336. Desde então, ela protege todas as obras de caridade e educação em Espanha e Portugal. Foi ela que o visitou há alguns dias nas preces da noite e lhe prometeu assistência. Ela recomenda-me dizer-lhe que não lhe faltarão recursos para a distribuição de pães aos necessitados. O meu nome, em 1336, era Fernão Mendes. Confiemos em Jesus e trabalhemos na sementeira do bem. Tudo isto, e daí o nosso carinho especial e a nossa envolvência. Porquê? Para quem não sabe, uma das reencarnações de Batuíra foi Dom Dinis. Então, a ligação que esta casa tem com a Rainha Santa Isabel, com Batuíra, é muito grande. Não é por acaso que nós temos um jardim de rosas que exatamente é homenagem à Rainha Santa Isabel. Por tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela representa e que é tão importante para todos nós. Esta palestra que eu estou a fazer hoje, eu já a fiz na quinta-feira. Só que eu cheguei a casa na quinta-feira, depois de ter feito a palestra aqui, olhei para ela e eu pensei assim, eu acho que era preciso algo mais. Porque apesar de eu ter crescido a amar Chico, eu não convivi com Chico. A única convivência que eu tive ainda não era encarnada. Estava na barriga da minha mãe, que foi visitar juntamente com o meu avô, o Sr. Orlando Chico, e no final ele despediu-se de todos, davam passou bem, e ela foi a única que ficou com o perfume de rosas na mão. E eu pensei assim, eu não tenho mais do que isto para dizer. Mas existia uma pessoa que tinha. E tenho pena não termos gravado mais, mas eu acho que é importante trazer-vos o testemunho de alguém que conviveu de muito perto com Chico. Vamos então. Certa noite falou-se em Rainha Santa Isabel, aqui de Portugal. E ele se transformava, adorava conversar sobre Rainha Santa Isabel. E a primeira mensagem que ele recebeu foi que ele era uma personalidade que veio visitá-lo
e que ele não sabia, e ela lhe disse que ele ia escrever para a gente peninsular. E ele não sabia o que era isso. Ao longo desta palestra eu vou trazer pequenos trechos. Nós fizemos uma série completa de 4 episódios sobre Chico e eu. Podem assistir, está na nossa TV Batuíra, mas eu quis trazer aqui alguns trechinhos ao longo da palestra, porque lá está, nada melhor do que alguém que conviveu com ele. Infelizmente não está em condições neste momento de nos contar, o nosso fundador de nos contar viva voz, mas temos esta relíquia connosco. E vamos continuar. Qual era a missão de Chico? No livro Páginas de uma Vida está lá a dizer que foi perguntado, eu penso que foi por Adelino de Silveira, no seu primeiro encontro com Emmanuel, ele enfatizou muito a disciplina, aquela história do disciplina, disciplina e disciplina. Teria falado algo mais? Ao que o Chico respondeu. Depois de ter salientado a disciplina como elemento indispensável para uma boa tarefa mediúnica, ele me disse, temos algo a realizar. Repliquei da minha parte qual seria ele algo, porque ele não sabia na altura. 30 livros para começar. Olhem que ele fez mais de 500. Considerei então, porque era a preocupação dele, porque ele não tinha dinheiro. Como avaliar esta informação? Somos uma família sem maiores recursos. Além do nosso próprio trabalho diário, e a publicação de um livro demanda tanto dinheiro. E Chico falou, já que meu pai lidava com o bilhete da lotaria, acrescentei, será que meu pai vai tirar a sorte grande? Porque ele pensou, como é que eu vou publicar 30 livros? Eu nem tenho dinheiro para publicar um. Então, poderá sair alguma coisa, como nós estamos à espera do Euromilhões para ajudar. E é muito interessante ver o que Emmanuel disse. Nada disso. A maior sorte grande é a do trabalho, com a fé viva na providência de Deus. Os livros chegarão através de caminhos inesperados. E algum tempo depois, o primeiro livro que ele fez foi o Parnaso de Além Túmulo, que foi enviado para uns diretores da Federação Espírita Brasileira. Eles tiveram a grande surpresa de ver o livro aceito e publicado. E a este livro seguiram-se outros, e em 1947 eles atingiram a marca dos 30 livros. E Chico volta a perguntar. Ficámos muito contentes e perguntou se a tarefa estava terminada. Ao que Emmanuel respondeu, agora começaremos uma nova série de mais 30 livros. E em 1958, portanto 47, 11 anos depois, indaguei-lhe novamente se o trabalho finalizara. Os 60 livros já estavam publicados e ele se encontrava quase de mudança para a cidade do Brava, porque ele nasceu em Pedro Leopoldo e depois teve esta mudança de cidade do Brava. E ele aqui ainda não tinha a resposta a esta pergunta. O grande benfeitor explicou-me com paciência. Você perguntou em Pedro Leopoldo se a nossa tarefa estava completa e quero informar a você que os mentores da vida maior, perante os quais devo também estar disciplinado, me advertiram que nos cabe chegar ao limite dos 100 livros. Ele ficou muito admirado, mas as tarefas prosseguiram e quando ele alcançou os 100 livros, voltou a consultar sobre os termos dos compromissos, ao que Emmanuel, sempre bondoso, respondeu, você não deve pensar em agir com muita pressa. Agora estou na obrigação de dizer a você que os mentores da vida superior que nos orientam expediram uma certa instrução que determina que a sua atual reencarnação seja desapropriada em benefício da divulgação dos princípios espíritas cristãos, permanecendo a sua existência do ponto de vista físico à disposição das entidades espirituais que possam colaborar na execução das mensagens e livros, enquanto o seu corpo se mostra apto para as nossas atividades. E Chico, não é? Muito desapontado na altura, perguntou, então devo trabalhar na recepção de mensagens e livros do mundo espiritual até ao fim da minha vida atual? E Manuel disse, sim, não temos outra alternativa. Mas Chico ainda fez outra pergunta. E se eu não quiser? Já que a doutrina espírita ensina que somos portadores do livre-arbítrio, para decidir sobre os nossos próprios caminhos.
e é portador do livre-arbítrio. Emmanuel então deu um sorriso de benevolência paternal e me cientificou. A instrução a que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação quando lançado por autoridade na Terra. Se você recusar o serviço a que me reporto, segundo creio, os orientadores dessa obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo, de certo, que terão autoridade bastante para retirar você do seu atual corpo físico. Portanto, ou ele aceitava ou ele desencarnava, porque o objetivo desta encarnação era, efetivamente, trabalhar em prol da divulgação da doutrina espírita. E Chico disse, continuou a dizer, quando eu ouvi a sua declaração, silenciei para pensar na gravidade do assunto e continuo trabalhando sem a menor expectativa de interromper ou dificultar o que passei a chamar como desígnios de Sema. Ele tinha duas opções, ou ele virava as costas e ia embora, ou ele entregava-se aos desígnios, como ele diz, de Sema. Graças a Deus que ele optou pela segunda, até porque Chico veio como missionário para nos ajudar. E no decorrer do tempo, houve um marco que foi muito importante no espiritismo do Brasil, principalmente com Chico, que foi o programa Pinga Fogo com Chico Xavier, que foi no dia 28 de julho de 1971, e nós podemos ver aqui a audiência, nós temos aqui no cantinho inferior os nossos dois fundadores, o Sr. Orlando e a Dona Aldina, que estiveram na plateia, pela primeira vez tiveram contato com Chico, e diz-nos assim: o programa, com previsão inicial de 60 minutos, acabou a se estender por mais de 3 horas. O sucesso foi tão grande que a TV Tupia, que fazia naquele momento, apresentou no dia 21 de dezembro do mesmo ano uma outra edição, desta vez como especial de fim de ano, com o médium. A audiência estimada foi de 20 milhões de brasileiros. Nessa noite, ela apresentou no seu programa jornalístico o médium Chico Xavier, respondendo a perguntas de diversos jornalistas, Charles Gomes, Heli Júnior, Hel Alves, Herculano Pires, do intelectual católico João Scatimburgo e de um pastor evangélico. Existe no YouTube o programa inteiro, também existe um livro com as perguntas e as respostas que foram feitas, que é o Plantão de Respostas. Neste marco do jornalismo brasileiro, Chico Xavier deixou ensinamentos para milhões de pessoas de todas as camadas sociais e culturais, sobre o porquê da vida, quem somos nós, para onde vamos após a morte do corpo físico, entre outros temas. Mas nada melhor do que quem esteve lá no dia para falar sobre isso. A primeira vez que eu encontrei Chico foi no Pinga Fogo, em 71, que ele se apresentou para o mundo através da televisão. E foi para mim uma emoção muito grande ao ver aquela criatura, e eu estava na equipe dos convidados, estava muito próximo a ele. E acompanhei todo o processo de apresentação que ele fez, que parou o Brasil. E daí foi um grande impulso para a doutrina espírita. O conhecimento que ele veio dar, da sua maturidade, a sua capacidade e das respostas que ele apresentou. Repara que ele estava sentado para ser entrevistado e eu estava na plateia, e que se vê até num livro aí, tem fotografia disso, que está correndo aí. Portanto, não foi de um encontro, de abraço, não. Ele estava lá, e depois, que coisa, e foi também a primeira vez que eu fui útil cooperando com ele, porque saiu toda aquela gente do auditório e as pessoas invadiram a pessoa dele. Tem outro como outro companheiro, nós demos as mãos e fizemos uma barreira. Primeira vez que eu vi e a primeira vez que eu fui útil
na cooperação com ele. Depois, já também, são muitos, não dá para trazer todos, os ensinamentos que Chico nos trouxe. Eu ontem perdi-me a ler os livros, né? Porque é tão delicioso ir vendo os ensinamentos, mas eu trouxe alguns. No livro Chico e Manuel, sobre a aceitação dos nossos problemas, Chico disse, para quem lhe perguntou: filha, o nosso Emmanuel sempre me disse que a aceitação dos nossos problemas, sejam eles quais forem, representa 50% da solução dos mesmos. Os outros 50% vêm com o tempo. Tenhamos paciência e fé, pois não estamos desamparados pela bondade divina. Porque ele falava com quem lhe perguntava, não é? Era uma troca constante. Depois, como acertar? Foi uma das perguntas que lhe fizeram. E ele disse: certa vez fizeste a mesma pergunta a Emmanuel. E ele me disse: meu filho, procura cumprir com o teu dever da melhor forma possível, da maneira a guardar a paz de consciência. O resto, entrega a Jesus. Então são vários os ensinamentos. E como não podia deixar de ser, não é? O trabalho. Quando certa senhora, presidente de uma grande instituição de caridade, desencarnara, e o amigo que ficou em seu lugar pediu-me para perguntar a Chico se ele estava preparado para assumir aquela tarefa. Eis a resposta. E eu trouxe isto muito importante. Por qualquer tarefa que seja, nenhum de nós está preparado para realizar a obra do Cristo. Mas isso não é motivo para fugirmos do trabalho e permanecermos na inércia, mas sim trabalhar, oferecendo ao Senhor o que temos de melhor. Isto porque ainda não somos anjos, mas sim criaturas humanas, que precisam trabalhar na obra de Jesus, à qual devemos oferecer o que tínhamos de melhor. Portanto, foi aquilo que eu disse no início. Nós temos que oferecer o melhor de nós. Seja muito, seja pouco. O importante é ser o melhor de nós. Porque nenhum de nós é perfeito o suficiente para não cometer erros. Estamos neste mundo de provas e expiações. A grande diferença, o que pode fazer a grande diferença, é nós aceitarmos as nossas imperfeições, trabalharmos para fazer a nossa reforma íntima e seguir em frente com o melhor que nós temos. Já temos coisas boas. Nunca nos esqueçamos que hoje nós somos a melhor versão de nós. Tudo o que ficou para trás é muito pior. Portanto, já temos aqui coisas boas. Depois eu trouxe pequenos trechinhos de ensinamentos que ele passou diretamente para o Sr. Orlando. Um deles é sobre a caridade. Que eu já falei muito nesta frase, mas eu acho que é importante ouvir de quem viveu, não é? E certa vez ele virou-se para mim, apontou o dedo e falou: filho, caridade é muito difícil de fazer. Quando a gente pensa que está fazendo caridade, está fazendo tudo errado. E isso me gravou muito para eu lidar com a experiência da caridade que se faz hoje nas casas da assistência social. Outro ensinamento que ele diz. Cada palavra dele era baseada sempre numa experiência e no ensinamento. E o que ele dizia era que, qualquer que fosse o assunto, Chico era muito bem informado. Ele sabia de tudo. Mas qualquer que fosse o assunto que ele conversava, ele punha sempre a base do Evangelho. Ele analisava sempre à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus. E isso é algo que nós precisamos fazer muito. Porque nós precisamos estar informados. Mas nós precisamos de analisar as coisas não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista espiritual. Porque isso vai nos ajudar, mesmo perante as coisas mais difíceis, a ver o outro lado da moeda, a não cairmos no pessimismo. Isso é de extrema importância. Depois temos algumas curiosidades que eu trouxe sobre como é que era Chico. E era muito alegre, ele achava que a boa disposição e a alegria
ele dava o exemplo a todos nós. Não ficava lá sisudo, não. Ele participava em conversas, dava risada. Pois uma coisa que nós já falámos é, ele fez 500 livros, mais de 500 livros, com milhões de cópias vendidas. E ele não recebeu um cêntimo sequer por esses livros. Como? Como é que ele fazia? O Sr. Orlando explica. Livros que ele, quando recebia as mensagens psicografadas, tinha um senhor que morava também na casa dele, que passava tudo à máquina, todas as mensagens, e depois eram enviadas às editoras, e ele fazia no cartório um documento em que ele dava os direitos autorais a esta ou aquela editora. Portanto, o dinheiro nunca vinha para onde ele. Por vezes até ele fazia os livros e tinha que comprar livro, porque inclusive a Federação Espírita Brasileira fazia muito isso. Ele deu muitos livros que ele recebia, e queria um livro até para dar a alguém, não tinha, ele tinha que comprar. Portanto, nós vemos aqui, até porque ele dizia, ele sempre, nos livros que nós vamos lendo sobre ele, ele fazia questão de salientar uma coisa, que os livros não eram dele, os livros eram dos espíritos. Ele era simplesmente um instrumento. Então, ele jamais poderia ficar com esse dinheiro. E houve um senhor que, muito indignado, foi ter com ele, porque as editoras estavam a enriquecer com os livros dele. E não faziam aquilo que diziam que faziam, que era aplicar esse dinheiro para a assistência social. E ele disse: meu filho, o meu compromisso acaba no momento em que eu entrego o livro. Deixa eles enriquecer. Eles enriquecem, nós divulgamos a doutrina espírita. Porque o grande objetivo dele e a grande missão dele foi a divulgação da doutrina espírita, principalmente através do exemplo. E eu trouxe uma história, como nós sabemos, Nosso Lar é um dos livros mais vendidos, se não o livro espírita mais vendido até hoje. E um trabalho destes não foi feito com facilidade. Ele tinha muitas dificuldades, muitos entraves, muitos a tentarem passar a perna. Então eu trouxe uma história sobre o Nosso Lar, para nós vermos ao ponto que chegava às dificuldades dele. Que é Nosso Lar e o Barbeiro. Chico estava a psicografar o Nosso Lar e numa das raras pausas que se permitia saiu para fazer a barba. O barbeiro era dos antigos, metódico, colocou-lhe a toalhinha sobre o queixo, ensabou-lhe o rosto. Esta rotina ordeira foi interrompida na primeira raspada. Chico, estou sentindo muita tontura, parece que vou desmaiar-te. Posto em descanso, no relativo conforto da cadeira, os olhos cerrados, Chico inquietou-se, abriu os olhos e viu um espírito trevoso, que enlevava o barbeiro dizendo-lhes aos ouvidos: corta a garganta dele, corta. Portanto, vocês veem a seriedade da coisa, não é? Com o fio da navalha sobre o pescoço de Chico, o pobre homem não via nem ouvia o espírito, mas sofria-lhe as influências. Daí aquelas sensações estranhas, o afrouxamento dos controles. Voltou a dizer: Chico, não sei se vou dar conta de terminar a sua barba. E Chico era tão delicioso nas respostas que ele dava, que ele disse assim: não se preocupe, meu irmão, barba é assim mesmo. A gente faz quando dá certo. Se não der hoje, a gente faz amanhã. Naquele momento, conta Chico, depois de uma pausa na conversa, tudo o que eu queria era que ele tirasse a navalha do meu pescoço. Concluindo, explicou que eram as trevas a querer impedir que Nosso Lar fosse concluído e viesse espargir luz. Este é um caso, em milhares de casos que ele teve. Desde assaltos,
e que acabava por o assaltante dar-lhe dinheiro, porque ele dizia que não tinha dinheiro e tinha tanta criança para ajudar. Desde um cão enorme que soltou-se e foi ter que saltou para cima dele, e ele a falar com o cão, a dizer assim, se ele baixasse, ele ia até a casa dele com ele e dava-lhe toda a carne que tinha dentro de casa, e deu 4 quilos. O cãozinho comeu, cãozinho não, que era um cão, comeu e depois foi embora. E a irmã dele perguntou, mas não bastava um bife? Ele assim, não, eu prometi dar tudo. Portanto, são várias situações que ele passa. É tão delicioso ler os livros dele, porque tem tantas histórias. Existe um livro, eu não sabia, o meu avô tinha em casa, mas eu nunca tinha pegado nele, que é Chico Xavier, de A a Z, que tem um aglomerado de vários livros sobre estas histórias. É tão bom ler aquilo. É assim grossinho, mas é tão interessante ler aquilo, porque fala de vários assuntos. E outra história também, do Chico contigo não adianta, mas esta aqui é falada que também a gente vê que não lhe davam trégua, né? Algumas vezes ele contava o que é que, na semana anterior, o que é que lhe acontecia. E disse, sabes, filho, esta semana passada, um espírito ficou em cima do muro e fazia muito barulho, muitas ameaças, que vinha aqui dentro e partia tudo. E isso me incomodava nas minhas tarefas, porque ele tinha audiência, tinha evidência, portanto, aquilo que ele escutava, os reencarnados não escutavam. E ele estava em cima do muro, eu me ajoelhei na calçada, calçada não, dentro do pátio que estava cimentado, com cimento, com betão, e me ajoelhei, fiz prece, e doía, sabes, filho, doía muito os joelhos, e depois foi difícil para me levantar. Mas o espírito foi embora e disse, Chico, contigo não adianta. E foi embora e deixou em paz. Portanto, nós vemos aqui que foram tantas as investidas que ele teve, mas ele também teve uma ajuda muito grande. Porque Emmanuel o orientava muitas vezes como é que ele devia fazer. Muitas vezes ele voltou para trás para corrigir uma situação que ele tinha feito. Então, porque a espiritualidade maior sabia a importância da tarefa, da missão que ele tinha que desempenhar aqui. Então ele foi muito amparado. Porquê? Porque ele entregou-se a Jesus e fez o melhor que ele podia, que era desenvolveu a sua mediunidade com Jesus, sem querer nada em troca. E não podia falar de Chico sem falar sobre a volta de Allan Kardec. Se nós formos ao livro Kardec prossegue, de Adelino da Silveira, diz assim: no início do século XX, nas regiões mais elevadas da espiritualidade, acontecia importante reunião. Encontro significativo, decisões de relevância, presença marcante de Allan Kardec. O que é que se discutia? Discutia-se a volta do apóstolo espiritual às lides terrenas. Porquê? Porque era uma época difícil na doutrina espírita. Tínhamos o caso, quando na altura de Kardec, do Lemarie, que queria tirar a religião do espiritismo e passá-la só para a parte científica e filosófica aliada à psicologia. Tínhamos uns contra os outros, tínhamos imensa gente a querer que o espiritismo fosse só algo científico e que deixasse de lado a parte da religião, do Evangelho de Jesus. Portanto, estava tudo uma confusão, não é? E por isso eles fizeram essa reunião. O clima era de emoção, recolhimento e expectativa. Venerável proposto de Jesus, envolto em luz alvinitente, dirigiu-se a Kardec e falou com bondade. Chegou a hora, meu filho. O codificador respondeu firme e respeitoso. Estou pronto e confiante. Renascerás em condições adversas. Kardec respondeu, obedecerei à vontade do Senhor.
Começarás muito novo, entre aflições e dificuldades, e trabalharás com sacrifício e renúncia por longo tempo. Dedicarei cada minuto à seara do bem. Não possuirás títulos académicos, como já tinha possuído na encarnação antes. O único título que almejo é o de fiel servidor do Cristo. Encontrarás desconfianças e agressões. Buscarei na fé e na humildade a força para resistir. Terás a dor por companhia constante. Saberei aceitá-la com o amparo do alto. Companheiros não te entenderão e se voltarão contra ti. Cumprirei o meu dever e guardarei a consciência em paz. Não farás nada por ti mesmo, serás apenas instrumento. Agradecerei a Deus a oportunidade de servir. Não gozarás as alegrias e o aconchego do lar constituído. A humanidade será a minha família. Assumirás espinhosa missão no desdobramento da codificação espírita. Serei leal aos princípios doutrinários, ciente de que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. A tarefa te exigirá devotamento e abnegação. Não hesitarei em viver em plenitude o Evangelho e a doutrina espírita. O iluminado benfeitor interrompeu o colóquio e, após elucidativos comentários sobre a nova etapa de trabalho, rogou as bênçãos do Senhor ao missionário da partida. Seguiram-se calorosas demonstrações de solidariedade e, no final da primeira década daquele século, em doce atmosfera de esperança, Allan Kardec retornou ao plano físico, renascendo em pequena cidade do interior brasileiro, a 2 de abril de 1910, como Chico Xavier. A bênção que nós temos é tão grande que veio como Allan Kardec para codificar a doutrina espírita e, como não era biologicamente possível continuar o trabalho, desencarnou e voltou a encarnar para vivenciar aquilo que ele tinha codificado. Para além das palavras, dos ensinamentos, praticar o quê? O exemplo. E foi isso que Chico fez até ao fim. Então nós vemos a enormidade que é isto tudo. E a bênção que é nós podermos ter acesso a tudo isto, porque lá atrás, há muitos anos atrás, houve muitos que não tinham. Este acesso fácil que nós temos ao conhecimento da doutrina espírita. Houve muitos que morreram por Jesus. Então, a nossa única dificuldade é ter vontade ou não de nos predispormos a trabalhar e a aprender. Essa é a única coisa, a única dificuldade que nós temos. É a única coisa que nós temos que fazer. Estamos quase a terminar. Relativamente à desencarnação de Chico, ele desencarnou no dia 30 de junho de 2002, com 92 anos de idade, depois de uma vida dedicada à mediunidade e à doutrina espírita, ultrapassando e muito os 30 livros inicialmente falados, com muito amor, muita devoção, mas também com muito sofrimento à mistura. Chico tinha graves problemas nos olhos, tinha um grave problema de angina, e as dores resultantes depois do corpo físico ir envelhecendo. Ele desejava desencarnar no dia em que os brasileiros estivessem contentes. E não por acaso, porque este não existe no universo governado por leis tão sábias como perfeitas, o facto deu-se no mesmo dia em que a seleção brasileira de futebol conquistou o pentacampeonato do mundo, 30 de junho de 2002. Consta que Chico não quis ver o jogo, mas sim saber o resultado. Algumas horas depois, enquanto o Brasil inteiro festejava, o coração nonagenário deste epítome do homem bom parava de bater sem aviso prévio, como referiu o seu médico, Dr. Eurípides Tarrant. E esta atitude veio demonstrar mais uma vez o grau de humildade que o caracterizava. Chico não gostava de se pôr acima de ninguém, nem de ser o centro das atenções, mesmo tendo mérito para isso.
porque o tinha. Ele jamais diria que ele era a luz no mundo. Ele dizia sempre que ele era o cisco, ou a pulga do cão muitas vezes, ou a pulga do leão, era o que ele dizia. Era alguém que vivenciava todos os ensinamentos de Jesus e que nos foi dado por misericórdia divina para ajudar esta humanidade a seguir em frente. Até porque quem conviveu com Chico não eram só os espíritas. Muita gente de outras religiões iam até o Brava ter com Chico. Ele fez um trabalho extraordinário com as cartas dos jovens desencarnados. Até tem o filme Mães de Chico na Netflix. Portanto, ele era acarinhado por todos os que conviviam com ele. E por isso é que, quando ele desencarnou, mais de 30 mil pessoas fizeram questão de ir até lá para se despedir uma última vez. E foi um trajeto de 5 km, demorou 1 minuto, 1h30 a ser feito. E um dos helicópteros, dos aviões da Força Aérea, lançou 3.000 pétalas de rosas naquele momento. Eu nem quero imaginar como é que deve ter sido. Né? Eu vou-vos dizer como é que foi, um trechinho. Depois, se vocês quiserem ver mais, tem um livro na Próxima Dimensão que fala a descrição total de como foi a desencarnação de Chico no plano espiritual. Mas deve ter sido uma vibração tão grande, mas tão grande. E a doutora Marlene Nobre recebeu no dia 10 dias depois dele desencarnar, uma reunião do grupo em que ela frequentava, uma mensagem do seu marido, já desencarnado, Dr. Freitas Nobre, que dizia assim: meus amigos, para nós vermos como é que foi, um pouquinho do que foi do lado de lá. Sabemos que as indagações são muitas na tentativa de decifrar o que aconteceu no dia 30 de junho último. Como observador privilegiado, posso dizer que houve uma verdadeira epopeia, por assim dizer, indescritível, entre o céu e a terra, como costuma acontecer quando um missionário vitorioso deixa a crosta terrestre. Na verdade, colocávamos sempre na qualidade de observador emocionado, não de todo isento. Portanto, tendo em vista que é muito grato de sabermos que retorna para o lado de cá alguém tão querido e que sempre ocupou um lugar muito especial nos nossos corações. Mas posso dizer-lhes que as caravanas eram muitas, sendo a principal delas a que mais me impressionou a da latinidade, tendo à frente Leon Denis, constituída de todos os que foram pioneiros da difusão do espiritismo na Europa e nas Américas. Esta, sem dúvida, foi a mais iluminada, mais majestosa, em virtude de termos companheiros de todos os países representados. Ligava-se ela diretamente a Jesus, que não víamos, mas cujo facho de luz, de profundidade e largura impressionantes, perdia-se de vista e mal podíamos acompanhar. Sabíamos que era Cristo, mas não tínhamos condições de divisar-lhe a presença, apenas perceber-lhe palidamente a grandeza. Vinha o Senhor buscar o servo, o apóstolo, que cumprira integralmente a majestosa tarefa. Então nós vemos a alegria que é quando saímos da nossa reencarnação com o dever cumprido. Claro que nós ainda não estamos, lá chegaremos, ainda não estamos nesta fase, mas todos temos que trabalhar para podermos sair daqui, pelo menos, com aquela sensação de que não perdemos a reencarnação toda, não é? Porque a sensação de tempo perdido, todos nós vamos dizer, porque nós não aproveitamos as oportunidades todas. Ainda não temos esse grau de evolução. Mas pelo menos sabendo que tentámos. Podemos ter caído várias vezes, podemos ter errado várias vezes, mas tentámos. E ele é um dos maiores exemplos que nós temos. E para terminar,
sobre o apóstolo do amor, que diz assim: doente, deu saúde a incontável número de pessoas. Pobre de bens materiais, consolou numerosos ricos. Rico de bens espirituais, jamais esqueceu os pobres. Sem poder humano, orientou e consolou poderosos. Sem dinheiro, enriqueceu o século em que nasceu. Refletindo a luz de Cristo, iluminou os nossos caminhos. A sua vida foi toda dedicada a que a fé se elevasse, a esperança crescesse, a bondade se expandisse e o amor triunfasse sobre todas as causas. Da sua boca jamais se ouviu uma palavra de pessimismo, ódio, condenação ou revolta. Sofreu sem reclamar. Trabalhou até a exaustão. Perseguido, caluniado, agredido, prosseguiu amando e servindo. Entre lágrimas e sacrifícios resistiu 92 anos de massacre com a mesma paciência e serenidade dos primeiros seguidores de Jesus. Esse foi Chico Xavier, o apóstolo do amor. E o livro que nós fizemos há 15 anos atrás, na altura e ainda hoje, pretende ser o nosso preito de gratidão por tudo aquilo que aprendemos com ele, que nos foi passado pelos nossos fundadores, pelo exemplo constante que ele foi em cada instante da sua vida e pela obra maravilhosa que ele deixou para nós aprendermos e para iluminar os nossos caminhos. E continuamos, ano após ano, a agradecer-lhe. Eu trouxe o agradecimento que nós temos no nosso livro, que diz assim: muito obrigado, Chico, pelas suas mãos sempre dóceis aos apelos do mais alto, que além de cascatas de luz, foram arados que lavraram a terra dos nossos corações, para que a árvore do Evangelho comece a dar fruto nas nossas vidas. A nossa gratidão não tem limites e a homenagem que desejamos prestar a este abençoado missionário de Jesus excede todas as palavras. Obrigada, querido Chico. Então, boa tarde a todos. Vamos encerrar então com a prece, como sempre fizemos. E nesse momento, após recebermos esse manancial de bênçãos, vamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos, indo ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu apóstolo querido Chico Xavier, naquela gratidão profunda por todas as bênçãos primeiramente recebidas na Câmara do Passe, agradecendo a espiritualidade amiga ali presente, que veio nos confortar, que veio cuidar de nós com todo amor e carinho, como sempre o fazem. E assim, Senhor Jesus, que possamos, neste momento em que derramas sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, as tuas bênçãos de amor, de paz e de luz, e que possamos levá-la conosco ao longo da próxima semana e retribuindo a todos aqueles que caminham conosco e que nos esperam em nosso lar. E assim, com a vossa permissão, agradecemos mais uma vez e que a tua vontade, Jesus, se cumpra em nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.